Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Maria Vitória Eu sou a Vitória. e hoje nós vamos falar um pouco sobre o que antecedeu e também sobre as crises do século XIV e XV. Antes de começar a falar do contexto da crise, é legal falar o que estava acontecendo um pouco antes, mais ou menos nos séculos XII e XIII. Nesse período aconteceu o renascimento comercial e urbano, porque as invasões cessaram na Europa e teve uma grande melhora nas técnicas de agricultura e isso diminuiu a taxa de mortalidade infantil e fez que a população crescesse muito. Como eles dividiam as terras, né, os proprietários de terra e os suzeranos e os reis, dividiam isso para seus filhos e como agora tinham muitos filhos e muitas pessoas, e só o primogênito ficava com a maior parte das terras, surgiram os burgos, que eram para onde essas pessoas iam e montavam o seu comércio. Lá eles vendiam, lá trabalhavam os artesãos, etc., e surgiu a classe da burguesia, e foi o início do capitalismo. Nessa questão de surgir uma nova classe social, que eram os burgueses, eles tinham necessidade, de comercialização. Então eles começaram a ir nos feudos para fazer as trocas comerciais, as vendas. Só que havia um problema, que eles tinham que pagar altos impostos, Eles tinham que pagar impostos para os senhores feudais para eles conseguirem entrar e fazer essas vendas. Então eles começaram a colocar uma pressão sobre eles, com a necessidade de abrir essas fronteiras e também porque o sistema feudal já estava em crise, Então esse poder ele começou a se centralizar na mão de uma só pessoa, que no caso surgiram as monarquias nacionais e surgiu um rei, a figura do rei. E nesse contexto de monarquias, nós podemos falar sobre a crise de retração, que houve a Guerra de 100 Anos, que foi uma disputa entre Inglaterra e França. O motivo que nós podemos apontar era uma questão, o principal, a questão territorial de uma região chamada Flandres, que ela era uma grande produtora de lã e era muito importante para a manufatura. Só que a desculpa que eles deram para estar nessa questão de guerra era uma questão política, porque morreu o rei da França e ele não deixou nenhum herdeiro. E como o rei da Inglaterra, o Eduardo III, tinha uma certa questão de família, assim, parentesco, mesmo que ele fosse longe, ele pensou que ele poderia tomar essa questão do trono para ele poder expandir seus territórios, só que ele não conseguiu. Então a Inglaterra acabou invadindo o norte da França e assim começou uma crise que durou uma guerra que durou cerca de 116 anos. O grande problema é que ela demandava, obviamente, grande quantidade de recursos e grande quantidade de pessoas, de exércitos, E quem eram os exércitos eram, na verdade, os nobres que viviam nestes feudos. Então, eles eram basicamente obrigados a sair destes territórios, enfraquecendo ainda mais esse sistema. Outra questão que nós podemos apontar são os camponeses, os servos, Eles estavam passando já por grandes dificuldades, porque eles estavam tendo que pagar muitos tributos por esses senhores, e também com falta da questão dos alimentos, questões agrícolas, e surgiu assim uma revolta chamada de Aquiles, Um fator muito interessante que uma das pessoas que comandou essas revoltas foi Joana d'Arc. Ela é bastante conhecida porque, na verdade, ela no fim acabou sendo condenada pela igreja em questão a ser morta na fogueira. Só que depois de um tempo, eles, na mesma igreja católica, ela foi canonificada, Que ela foi considerada santa. Então, o que acabou acontecendo foi que essa questão da guerra, ela acabou sendo da vitória dos franceses, só que os dois países eles saíram muito prejudicados, com várias dificuldades e vários problemas internos. Dentro desse contexto de guerra, aconteceu a peste negra, ou peste bubônica, que é uma bactéria que veio com os italianos, os navios comerciantes, ela veio lá da Ásia, e é uma bactéria que fica na pulga, essa pulga fica no rato, e se espalhou muito rapidamente, porque as novas cidades tinham condições muito precárias, e os ratos andavam por todas as partes, as pessoas não tinham noção básica de higiene, então se espalhou muito rápido por toda a Euroásia e matou muitas pessoas. E ela também é chamada de peste bubônica porque estouram bulbos pretos na pele, e eles queimam e gera grande sofrimento para quem está com a peste, e é um contágio muito rápido. Morreu mais ou menos cerca de 200 milhões de pessoas,
e as pessoas desconsoladas tentavam achar conforto na igreja, e a igreja, como era uma sociedade muito teocentrista, falou que o que estava acontecendo era um castigo divino mandado pelos deuses. Bom, como consequência desses dois grandes problemas, né, a questão da peste negra e da guerra, uma das consequências foi as crises agrárias, né, uma fome generalizada entre a população. Então isso causou muito problema para as pessoas, várias dificuldades e que só, né, piorou a situação que as pessoas estavam vivendo. Eles até acreditavam, por toda essa questão teocentrismo da Idade Média, que isso era a questão do juízo final, que era um castigo divino, né, que foi eles começaram a restituir, conseguir área e também nesse contexto as pessoas começaram a pensar em que poderia sim haver melhor de começar a poder fazer trocas comerciais, o comércio começar a se restituir, se reconstruir. Só que houve um grande problema, que nós chamamos de crise de desenvolvimento, porque eles passaram muito tempo parados sem poder fazer isso, e porque um grande, né, que eles faziam trocas comerciais no Oriente, que era Constantinopla, eles passaram por uma queda, né, a queda de Constantinopla, então isso foi só agravando, né, a situação. Vamos pensar de solução para isso, houve o surgimento, a criação de novas rotas de comerciais para poder fazer essas trocas, e assim nós temos as expansões marítimas do século XV como uma das consequências desse período, né, com todo esse andar cronológico, eles conseguiram achar como forma de solucionar, né, as expansões marítimas. Os aspectos que a gente pode relacionar do contexto das crises dos séculos 14 e 15 com o que a gente está passando agora no Brasil é principalmente a questão do coronavírus e da peste negra, que está matando muitas pessoas, se espalhou rapidamente, a gente ainda não tem uma cura. No campo da política, a gente pode assimilar a instabilidade política da época, principalmente com a guerra e a nossa estabilidade política de agora. Também a polarização política nos dois tempos, nos dois séculos. E na questão da economia, a gente pode relacionar a uma crise no geral, tanto de pessoas que estão precisando, por exemplo, de auxílio moradia de R$600 para conseguir comida e etc. Bom, analisando então que nós estamos vivendo um período, né, de dificuldades que se assemelham de certa forma com crises que a sociedade já passou anteriormente, tanto por questões de salubridade, questões de dificuldade, e também pensar, né, que atualmente nós sim tivemos desenvolvimentos científicos, pensar que as questões das bactérias, elas não são totalmente questões, não são questões divinas, assim, na verdade, questões científicas. Então houve uma questão de evolução, mas de certa forma nós ainda estamos vivendo e sofrendo com crises por causa disso. Então foi isso, o nosso tema sobre as crises do século XIV e XV. Tchau, tchau. Tchau.